Filme apreciadíssimo pela crítica, premiado em Cannes, a gente esperou muito por esse momento. Finalmente assistimos Bacurau. A gente não conseguiu pegar a sessão de pré-estreia, a gente não conseguiu pegar a sessão de debate, mas a gente foi ontem no dia da estreia e agora a gente vai fazer a nossa análise aqui. É um filme que tem muitos simbolismos, inclusive creio que vale uma ida pela segunda vez ou pela terceira, pela quarta, quantas vezes puderem assistir, porque ele tem muita coisa no subtexto, coisas não ditas, enfim, muito simbólico, e a gente vai fazer uma análise aqui agora no canal do jeito que a gente gosta. Vai ter spoilers, então se você ainda não viu o filme, corre lá pra assistir porque tá maravilhoso e depois volta aqui pra gente conversar. Você quer viver ou morrer? Primeiro de tudo, eu acho que vale a pena destacar o tanto de frase marcante que tem em Bacurau. Eu que sou uma pessoa que tem a memória um pouco fraca, fiquei com várias dessas frases martelando na cabeça depois. Imagino que isso seja algo difícil de se conquistar quando se escreve um roteiro, e Bacurau é recheado disso. Por exemplo, o diálogo sobre o que é Bacurau, quando chegam os forasteiros na cidade e uma moradora da cidade fala: é um pássaro. Aí a forasteira responde: um passarinho? Não, um pássaro. Ou quando o Lunga chega todo imponente com um look bem ousado e uma mulher fala para ele: menino, que roupa é essa? E no finalzinho lá, quando eles estão lá dizimando os estrangeiros, e aí o Plínio diz: estamos sob efeito de um forte psicotrópico. Realmente são frases muito marcantes, frases que ficam martelando na nossa cabeça. O diálogo sobre o pássaro ou passarinho em especial carrega muito do que esse filme diz sobre também esse olhar exótico sobre o Nordeste, sobre o sertão, sobre o sertanejo e essa cultura riquíssima. Ainda hoje, em 2019, a gente já tem que lidar com pessoas extremamente preconceituosas que acham que o que tem lá é um bando de matuto que não conhece as coisas, né? E as outras frases, elas são meio engraçadas, né? Assim, tem um humor, mas sem fazer chacota. É um bom humor no meio de um filme tão cheio de ação, explícito, cheio de sangue. Esse olhar bem-humorado e natural que o filme tem só é possível porque é feito por duas pessoas que entendem absurdamente do caqueado, do assunto, né? Que é o Kleber Mendonça e o Juliano Dornelles, que são os diretores do filme. Muito legal que a gente está tendo essa força tão grande mesmo, né? Do cinema nordestino, principalmente nesse momento que a gente vive de tentativa de desmantelar o cinema brasileiro, a Ancine, gente defendendo, tem crítico que defende esses absurdos, né? Coisa bizarra, não sei como é que consegue aliar uma coisa com a outra, mas enfim. E eu sinto Bacurau como quase que um alívio, quase que uma esperança também pro momento que a gente tá vivendo. Parece que assistir esse filme dá uma força pra gente querer lutar, pra gente querer sair dessa situação. É um momento, são 2 horas e 12 minutos que a gente tá mergulhado numa história, mergulhado na cultura brasileira de uma forma muito intensa. Esse filme traz diversas mensagens muito importantes, especialmente para o momento político que a gente está vivendo. Bacurau, afinal de contas, é como se fosse representação do próprio país, né? É essa coisa de universalizar a partir do local, do bem específico, algo que a gente tem aqui em Minas Gerais com Guimarães Rosa, com toda a carreira dele, enfim, de pegar o sertão e o sertão ser essa coisa universal. Então, Bacurau também consegue isso, né? Bacurau traz é uma grande metáfora, ele é um grande símbolo do que é o país em relação ao exterior e do que é o país em relação a ele mesmo, porque a gente tem ali representações não só estrangeiras, né, mas desse olhar do Sudeste e do Sul para um Nordeste como se fosse algo exótico, algo estranho, sempre, nossa, olha que coisa legal, olha o passarinho, essas Ou coisas. inferior, né? Ou inferior. Principalmente inferior. Sim, quando a gente tem um presidente que chama os nordestinos de Paraíba, aí a gente vê a importância de tratar desse tema e de fazer essa parábola que você está falando, né? Bacurau é essa cidade-personagem, algo que a gente acha muito interessante em diversas narrativas e mostra uma comunidade extremamente funcional e diversa, quase um ideal do que seria uma sociedade brasileira boa de gente se viver, uma sociedade que é diversa e se une contra os males que a assolam. Um exemplo é a relação dessa comunidade com o prefeito de Serra Verde, que é o município ao qual Bacurau pertence, e é interessante ver desde o começo do filme como essa comunidade se junta
contra esse cara que não tá muito interessado em Bacurau, em si nos votos dessa população. Um outro exemplo é quando vai rolar a divisão dos mantimentos que o prefeito traz, né, nessa atitude que ele considera quase que nobre, né? Tipo, olha só o que eu estou fazendo por vocês, eu trouxe livros, eu trouxe remédios, eu trouxe mantimentos, apesar de muita coisa estar vencida, tem remédio lá que causa dependência e ninguém vai tomar com prescrição médica, coisas que são só para mostrar que ele está fazendo algo, não importa que algo seja, né? Mas aí eles vão dividir os mantimentos que prestam, os mantimentos que estão bons ainda para o consumo, e é feito de uma forma completamente ordenada. Fala assim, gente, pegue os mantimentos que vocês quiserem, só tenham bom senso. E cada um vai lá, um pega um macarrão e pega um arroz e tal, não tem aquela coisa, alvoroço, né? Tipo, olha os selvagens pegando a doação que chegou, que é um olhar que muita gente ainda tem quando a gente fala, principalmente do Nordeste, né? As pessoas extremamente pobres e aí totalmente deseducadas, né? Mal educadas, no caso, enfim. E isso também remete ao lance do drone, o uso do drone no filme, que é um disco voador, é muito curioso aquilo, é muito engraçado, mas muito engraçado mesmo. Eu não acreditei quando eu vi, falei, não é possível que isso tá acontecendo, que da hora. Que os caras estrangeiros usam um drone para vigiar e, né, e ver lá o jogo que eles estão fazendo e tudo mais, e acham que a comunidade de Bacurau não vai saber o que é aquilo, né? Como assim um disco voador em Bacurau? Novamente afastando esse olhar preconceituoso que muita gente tem com os, nossa, vai chegar com um drone lá e vão falar, que é isso, né? Meu Deus do céu, nunca vi isso, é um mini avião, o que é? Como se não houvesse tecnologia, Exato. né? Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. Quando a gente começou o vídeo falando que é uma crítica ao olhar estrangeiro e ao olhar que os próprios brasileiros têm sobre este pedaço do país, né, o Nordeste principalmente, e a cultura sertaneja e os sertanejos, as pessoas que moram no sertão, a gente tem ali muito explícito os dois personagens forasteiros do Brasil, né, que são interpretados pela Karine Telles e pelo Antônio Sabonis. É quase uma participação especial, né? Eles são motoqueiros trilheiros, né, e eles vão desbravando a terra para realizar o Safari dos Estrangeiros, que é um jogo de assassinato, basicamente. Inclusive, só um detalhe, eu achei isso muito legal, que o filme vai construindo essa narrativa, essa história, e a gente vai descobrindo aos poucos o que essas pessoas estão fazendo ali, ele vai entregando bem aos poucos, com muito suspense, eu achei isso bem legal. Tem um momento muito simbólico desses dois forasteiros, que é quando eles estão chegando em Bacurau, e aí eles já tiram o sinal do celular da cidade e tudo mais, e aí uma personagem pergunta, vocês vão no museu? Vocês vieram para visitar o museu de Bacurau? Esse museu é muito bom, ele é muito importante. E aí eles falam assim, não, museu não. E depois, isso vai ser retomado lá na frente, esse simbolismo do museu de Bacurau, esse museu brasileiro, quando um dos estrangeiros está justamente dentro do museu. Ele é assassinado, inclusive, dentro do museu, né? Na verdade, ele é vingado, praticamente, né? Pra mim, é uma leitura muito clara do tanto que a gente desconhece a nossa própria história. E não tem interesse de conhecer. E não tem interesse, exatamente. Não só não conhece, como às vezes se orgulha de não conhecer, né? Hoje em dia, principalmente, a gente vê gente muito orgulho da própria ignorância, com muito orgulho da própria ignorância. E aí mantém esses olhares estereotipados e olhares preconceituosos. E aí a gente tem um estrangeiro que costuma vir e realmente frequentar o museu. Poxa, vamos ver a história desse lugar. Não é com este objetivo no filme que o cara visita o museu, mas... Ele acaba fazendo isso, ele observa, ele até coloca óculos de um cara do Bacurau, né? Um óculos histórico que tá lá. E é curioso como, de certa forma, ele vai fazer parte dessa história também agora, né? Uhum. E aí a gente tem a outra crítica a esse olhar, que aí já é o olhar estrangeiro mesmo, o olhar do europeu, principalmente por conta do Kirk, que é um dos personagens, né? Ele é o líder dos estrangeiros no filme, mas também esse olhar americano, esse olhar americanizado também, né? De continuar achando que a gente é só um país tropical, cheio de coisas muito curiosas e o tempo inteiro no plano do exotismo, né? Nossa, olha que coisa esdrúxula essa cidade, né? Uma cidadezinha e tal. E tem uma conversa também dos forasteiros com os estrangeiros que é bastante explícita a crítica, quando eles se acham brancos, quando eles se acham melhores por serem do sul do país.
E os estrangeiros têm um olhar diferente do que eles mesmos têm deles, né? Os estrangeiros acham eles latinos. Inclusive, um deles comenta sobre os traços, a boca, o nariz da forasteira. E uma das personagens comenta sobre o cara, você seria um latino interessante. É uma diferença, um deslocamento, né, da sua percepção em relação a quem está de fora, aos Estados Unidos, à Europa e que tem de quem é aqui do Brasil. E um deslocamento das pessoas do Sul quanto ao Nordeste. Era engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? Uma crítica muito forte também do filme é a respeito dessa cultura americana, na verdade essa cultura, acho que bem estadunidense, né? É bem localizada, dessa afeição por armas, de afeição pela violência, de sentir prazer na violência. Muito legal que eles tenham tocado nisso, né? Neste assunto. Porque é uma cultura que valoriza demais a violência e que, de certa forma, não assume as consequências disso, né? E é curioso como esses personagens tratam tudo isso de uma forma natural. Estamos fazendo algo bem normal, é um jogo, é um safari. Eles pontuam Sim, pelas mortes, né? Sim, é uma competição, né? E sempre com armas antigas, vintage. Eles não atiram com pistolas modernas, nada disso. E é legal porque eles são mortos por armas bem rudimentares também. É garrucha, umas espingardas velhas pra caramba, né? Sim. E facão. Eu particularmente achei muito da hora que esse filme trata com as mortes um simbolismo para matar essas noções erradas, essas ideias preconceituosas, esse racismo dessas pessoas. Tanto os forasteiros são assassinados, aí pelos próprios estrangeiros, isso é sensacional, porque é isso que a gente está falando, né? Eles tentam se igualar quando eles não são nada iguais, então eles também ali são descartáveis naquela situação. E depois a vingança de Bacurau, do povo de Bacurau, contra os estrangeiros que foram ali para dizimar aquela comunidade. Aí entra o outro simbolismo, que é também a gente tentar se desvencilhar desse passado colonizador que a gente teve e que até hoje causa tanto estrago porque a gente nunca bateu de frente com ele, nunca encarou esse passado e essa história da colonização brasileira de frente, né? Continua com esses mitos de é um país cordial, é um país da democracia racial, é um país em que todo mundo se dá bem e tudo mais, quando não é nada disso, né? É um país extremamente racista, desigual, classista também, né, principalmente. Aquela morte dos estrangeiros também simboliza algo muito forte, né, que não é matar esse passado, mas é você encarar ele de verdade, né, e não ficar guardando a sujeira para debaixo do tapete. Eu acho bem simbólico também a presença desses dois forasteiros, que é uma maneira como os colonizadores utilizam pessoas do próprio local, né? Do próprio local para destruir a cultura, destruir e explorar muito as pessoas, ou a natureza, por exemplo, né? Os próprios colonizados defendendo o colonizador. O colonizador é o exemplo, é o símbolo máximo, né? Esses dois personagens. E você, de novo, não ter a consciência do seu local mesmo, da porque a hora que né? você não for mais útil para esse colonizador, ele vai te descartar também, né? Então, não se enganem, né? Tipo, é meio que essa mensagem. A gente só vai ter força se a gente se unir enquanto pessoas que fazem parte de uma comunidade, né? E aí essa ideia até da comunidade mesmo, dessa palavra, né? Tipo, é algo que está em comum. O que a gente tem em comum? É isso, tipo, a gente está aqui, a gente vive nesse local, neste pedaço de chão aqui, no meio do sertão, e se a gente não se juntar, cara, acabou. A questão do cinema é uma questão super atual e que pode ser representada também nesse sentido com esses dois personagens que defendem e que ajudam os estrangeiros a entrarem e destruírem Bacurau. E é curioso que você começou o vídeo falando sobre críticos que desmerecem o cinema brasileiro. E a gente tem muitos exemplos, não só de críticos, mas de espectadores que ficam louvando o cinema dos Estados Unidos e falando que o cinema brasileiro é ruim.
é um exemplo disso que a gente tá falando também, né? E eu entendi que Bacurau faz uma crítica em relação até ao cinema também, faz ali uma metalinguagem usando referências de filmes como Star Wars. E aí, vendo esses personagens que estão vindo aqui fazer quase que um safari, né? A gente vendo esses personagens estrangeiros explorando o Brasil e vendo também esses forasteiros que são brasileiros, mas defendem e abrem os caminhos, eu faço uma comparação com o que acontece com o próprio cinema brasileiro, que sofre um movimento predatório quando comparado ao cinema dos Estados Unidos, que aqui tem um espaço gigantesco. E eu acho isso genial, acho uma crítica muito pertinente ao momento que a gente está vivendo. O filme também é feito nas regras, né, de um faroeste, assim, também, então também tem esse gênero que é quase que o próprio cinema americano, né, o faroeste ele se confunde com a própria história do cinema americano. Usar também essa linguagem consolidada e mais do que aceita do faroeste, a estética também, né? Aquela coisa poeirenta, os planos abertos. E tem uns planos também bem fechados, assim, Sim, de vilão de faroeste. que dá o contraste, né? Dessa coisa do faroeste, da imensidão do faroeste, das terras, né? Desse oeste virgem americano, e aí a gente tem agora esse sertão brasileiro também imenso, e aí tem aquelas paisagens. E se passa no oeste de Pernambuco, né? Exatamente. É Então, é bem explícito isso, né? E aí ele usar isso para fazer um filme que usa todas essas regras para, inclusive, criticar, isso é muito sensacional. E é engraçado que se a gente tivesse filme de faroeste no Brasil, eu acho que seriam com os cangaceiros. E o filme tem uma forte relação com o cangaço, que a gente Não percebeu. poderia deixar de ter, né? Sim. O Lunga é um personagem muito interessante. Ele é tipo um cangaceiro futurístico, moderno, queer. Eu amei ele ser esse personagem de cabelo longo, unha pintada, que se veste de maneira extravagante, porque ele quebra um pouco essas noções de masculinidade. A própria reação de um dos amigos dele, que mora lá naquela represa, quando vê o primo que morreu e exprime emoção e dor, é muito interessante, porque quebra essas noções de masculinidade, dos cangaceiros que eram fortes e nunca impiedosos, não sei o quê. Tem uma coisa muito legal que eu, quando estava pesquisando sobre o cangaço, tem algumas vertentes que estudam a homossexualidade no meio do cangaço, e aí tem até um livro que um cara tentou provar que o Lampião era homossexual e a família do Lampião não deixou esse livro ser publicado. A imagem da pessoa depois que morre ainda tem que ficar naquele espaço do homem macho, blá blá. Pesquisando também sobre o cangaço, a ideia central era servir a si mesmos onde o Estado brasileiro não chegava. Isso é muito Bacurau. A gente tem essa construção de que o Estado não chega lá, de que a água não chega lá, de que o alimento só chega através de uma chantagem, e o Estado tá cagando, né, para aquela cidade, para aquele espaço. E aí a gente tem essa ameaça, e para se salvar dessa ameaça tem esse cangaceiro que é o Lunga, que vem, né, como um anti-herói. A gente tá sendo atacado. É legal também lembrar que o cangaço passou por um processo de muita valorização na mídia, principalmente no começo do século XX, anos 20, 30 ali, 1920, 1930, em que ele era muito retratado nos jornais, né? Tinha matéria, saía... O Lampião deu entrevista pro Ceará. Exato. E em Bacurau a gente também tem isso através do personagem do Pacote, porque ele também, só que já na versão mais moderna, né? São vídeos, a gente vê várias câmeras de segurança que viralizam mostrando ele. Ele ganha uma alcunha, né? Ele ganha um apelido por conta das mortes que ele faz, né? Que ele comete. Então, também tem essa relação da mídia com esses cangaceiros, né? E é interessante notar como que a comunidade vê essas pessoas, que não é apontando o dedo e tratando eles ou como bonzinhos ou como malzinhos. Ele não gosta de ver e as pessoas ficam curiosas e não julgam, não tem um moralismo sobre aquilo, né? Outra questão que se relaciona muito com o cangaço é a maneira que os estrangeiros são mortos e têm essas cabeças cortadas e expostas ali na frente da igreja. Quando o bando do Lampião e da Maria Bonita
foi capturado e morto em 1938, foi exatamente isso que fizeram. Cortaram a cabeça de todos e expuseram por várias décadas a cabeça. Eles foram ser enterrados, acho que 30 anos depois. Bacurau é um filme que tem uma presença feminina muito forte, muito equilibrada, temos personagens super importantes, inclusive a personagem principal, se a gente pode classificar assim, é a personagem da Bárbara Collin, a Teresa, que volta a Bacurau pro enterro da avó. Tem também a Sônia Braga, que eu tava com a expectativa de que ela ia fazer uma ponta, uma participação, que não seria tão grande o papel dela. É gigantesco, tanto em tempo de tela quanto de maravilhosidade. E tem a Lia de Itamaracá, que interpreta a Carmelita, a avó da Teresa, interpretada pela Bárbara Collin, que não tem uma presença grande de tempo em tela, mas que no final das contas, ela simboliza algo muito forte. É a partir do enterro dela que começam a acontecer as coisas, e ela aparece pro Dukir, no final das contas, lá, uma visão, quase que um epitáfio, né? Já simbolizando a morte iminente ali pra ele. Ela é o fator que desencadeia a história, praticamente, né? Sua avó. Parece que ela sabia de tudo. Enfim, essas são as nossas impressões sobre Bacurau. Eu acho que é um dos melhores filmes nacionais que eu vi nos últimos anos. E eu fiquei muito feliz, principalmente porque eu tenho um lado nordestino na minha família, grande, um lado bem grande. O lado da minha mãe toda é nordestino, então é muito bom ver esse cinema nordestino com tanta força, sendo tratado de forma como deve ser tratado, de uma forma respeitosa, com esse bom humor que é típico de lá também, e dos sertanejos principalmente. Eu morei mesmo na região, quase no sertão ali, no agreste da Bahia, então é gostoso demais ver isso, assim. Até ativa coisas da infância e da memória, assim, muito bacanas. Eu adorei, assim, foi sensacional. Conta pra gente o que você achou do filme, deixa aqui nos comentários as suas impressões. Se você também percebeu algum simbolismo que a gente não falou aqui, deixa aqui nos comentários. Esperamos que vocês tenham gostado dessa nossa análise. E se você chegou aqui agora, nesse vídeo de Bacurau, a gente tem uma playlist dedicada só ao cinema brasileiro, lançamentos que a gente acompanha ao longo desses quase 2 anos de canal. Esperamos que vocês gostem. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, a gente sempre fala de cinema brasileiro aqui. E ainda tem muita coisa boa para estrear esse ano, né? Tem bastante. Então tá bom. É isso, e valorize o cinema nacional. Tchau. Tchau.